Com alegria, estamos juntos novamente estudando o livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bauman. Hoje vemos Paraíso de Vidas Passadas. Voltei da Flórida com uma dedicação renovada às minhas pesquisas, como passei a chamá-las audaciosamente. Também voltei com uma longa bibliografia que me foi dada por Norman. Li muito. Livros do Dr. Milton Erickson, considerado por muitos como o grande mestre dos hipnotizadores e curandeiros. Livros sobre programação neurolinguística e, é claro, livros sobre vidas passadas e terapia de vidas passadas. Para cumprir meu acordo com Norman, descobri um hipnoterapeuta na Flórida que concordou em me ensinar os fundamentos da hipnose. Consegui o endereço do Dr. Roger Wolger com Patrick e Katie e lhe escrevi. Ele me respondeu mandando um exemplar da programação dos seus seminários. Entre eles havia um programa de treinamento de uma semana durante o verão, no norte do estado de Nova York. Nem era preciso perguntar, eu iria participar. Em fins de junho, deixei Chase e Sarah na casa da minha mãe e continuei até o Vale do Rio Hudson, onde o treinamento se realizava numa grande casa rústica à beira de um lago. Um lugar tranquilo onde podíamos nos concentrar apenas em regressão de vidas passadas. Participei de um grupo de 15 pessoas, incluindo terapeutas, psiquiatras, uma assistente social, um advogado, educadores, uma parteira, um professor de yoga da Costa Rica. Passei a semana fazendo regressões em pessoas e regredindo eu mesma e falando de vidas passadas. Assistimos Roger demonstrar suas técnicas com membros do grupo, praticando os princípios expostos em seu livro. Vi participantes do seminário experimentarem uma incrível variedade de emoções e sensações ao regredirem às suas vidas passadas. Choraram, se lamentaram, riram, rolaram pelo chão a semana inteira. Estava espantada com a profundidade com que as pessoas mergulhavam em suas histórias passadas e com as poderosas e elegantes técnicas de indução do Roger. Raras vezes usava a indução hipnótica formal. Ao invés disso, usa imagens, pensamentos, frases recorrentes, roteiros de vida, sintomas físicos ou sentimentos como pontes para uma história da vida passada. E como essas lembranças possuem diversos componentes mentais, emocionais e físicos, quando alguém fechava os olhos e se concentrava em alguns deles, fazia emergir uma história de vida passada completa. Por exemplo, se alguém descrevesse seu problema com um roteiro de vida recorrente no gênero "nunca me sinto seguro", Roger diria às pessoas que repetisse a frase muitas vezes, enquanto se concentrava em sua respiração. Nunca me sinto seguro, nunca me sinto seguro, nunca me sinto seguro. Com essa repetição, as imagens e os sentimentos começavam a brotar na consciência do paciente e tomavam vida própria, aglutinando uma vívida história de vida passada. O mesmo pode ser feito com sentimentos. Um paciente é instruído a dar nome aos sentimentos, repetir aquelas palavras até que uma imagem que pertence à história lhe venha à mente. Finalmente entendi por completo os mecanismos através dos quais Norman chegara às lembranças dos meus filhos na primeira vez, na cozinha. Usou uma técnica de ponte ao pedir: diga-me o que vê quando ouve os sons altos, que lhe dão medo. Feche os olhos e me diga o que vê quando sente medo do fogo. Ele usava os medos deles e as sugestões sensoriais que os destravavam como ponte para chegar às histórias de suas vidas passadas. Breve teria a oportunidade de experimentar aquelas técnicas em primeira mão. Pelo final de semana, formamos duplas para trabalhar. Minha parceira e eu encontramos um recanto isolado na casa e deitei no meu colchonete no chão. Ela pediu que eu escolhesse uma grande ansiedade sobre a qual quisesse trabalhar e a descrevesse. Disse que me sentia muito pouco à vontade quando Roger pedia que me dirigisse a todo o grupo. Sempre tive um medo mortal de falar em público. Ela pediu que eu mantivesse aquele sentimento na mente. Eu o fiz.
Confessei que, na verdade, sempre senti que não era capaz de me integrar a nenhum grupo de pessoas. Sempre me senti como uma estranha, até quando criança. Integração sempre foi um grande problema para mim. Sempre me deixava embaraçada em muitas situações. Usando aquela sugestão, ela pediu que eu fechasse os olhos, respirasse fundo algumas vezes, repetisse a frase: Não consigo me integrar. Não consigo me integrar. Não consigo me integrar. Não consigo me integrar. Imagens começaram a se formar. Não consigo me integrar, não consigo me integrar. Rapidamente me vi num outro corpo, em outro lugar. Me vi como um menino de cerca de 12 anos, sentado num duro banco de madeira, num edifício quadrado e simples. Estava na escola. Outros meninos também estavam sentados naquele banco. Minhas roupas eram simples, modestas, mal acabadas. Imediatamente veio à minha mente que estava em uma comunidade religiosa da Filadélfia, em fins do século XVIII. Sabia qual era o problema. Era um menino inteligente e imaginativo. Estava completamente fora de lugar naquela comunidade austera e temente a Deus. No instante em que entrei naquela visão, me descobri sonhando acordado, mal percebendo a lenga-lenga do mestre-escola. De repente senti um golpe doloroso nas mãos, que me trouxe rapidamente a triste realidade que me cercava. O estúpido mestre-escola golpeava minhas mãos com um chicote. Sentia dor nas mãos, mas não era nada frente à dor da minha alma. Que fazia ali? Não me integrava. Por que permanecia ali? Detestava aquela vida regressiva, repressiva, que amarrava meu espírito e amordaçava a minha expressão. Sua severidade estava me matando. Na cena seguinte, me vi subindo uma velha cerejeira. Não apenas me via, como também podia sentir a casca rugosa sob os meus dedos e a corda de cânhamo que levava nos ombros. Tinha tomado uma decisão. Não podia mais voltar atrás. Comecei a chorar, atormentado pela culpa, pensando nos meus pais. Rezei pedindo perdão a eles e a clemência de Deus. Senti a corda grosseira no meu pescoço. Ainda hesitei antes de pular do galho, perturbada pela sensação de queimadura nas mãos, onde o mestre-escola me batera. A sensação de queima se transformou num formigamento elétrico. Minhas mãos pareciam vivas, tanta energia passava por elas que passaram a doer. Pulei e minha última exalação foi interrompida pela corda que apertava a minha garganta. Tudo escureceu. Meu último pensamento foi um pedido a Deus para que libertasse o meu espírito, deixando expressar-se livremente. Minhas últimas sensações foram de sufocamento e uma imensa energia nas mãos. Uma voz distante vinha da escuridão, me assustou. Minha colega perguntou: O que está acontecendo? Então tive uma visão de mim mesma na minha existência do século XIX. O homem elegantemente vestido tocando piano com uma graça sobrenatural. A expressão plena do meu espírito fluía sem esforço através das minhas mãos. Minhas mãos tinham vida, mas meus pulmões estavam fracos pela doença. Eu lutava por cada inspiração que dava, como se aquele laço ainda apertasse, apertando meu pescoço. As ligações entre as duas vidas preencheram minha percepção com uma incrível velocidade de clareza. E eu, meus amigos, faço aqui uma observação. Como é importante a relação que se tem com as crianças, como marca fundo o comportamento de um adulto. Vejam só o que aconteceu com esse garoto por essa atitude violenta com o rapaz. Isso afetou aquela mesma vida onde ele se matou e afetou a vida dele como pianista e a vida seguinte. Um simples gesto de brutalidade pode estragar muitas encarnações de uma pessoa. Então vamos tomar mais cuidado com a nossa relação com as crianças. Continuando. Ao findar a semana, todos os participantes do seminário estavam desgastados, exauridos pelas intensas experiências emocionais. Tínhamos vivenciado dramas suficientes para um longo período. O mais incrível, porém, é que muitos de nós nos sentíamos mais leves e felizes devido a isso. Comemoramos o fim do seminário com um suntuoso jantar, regado a vinho de uma vinícola local,
para suavizar o clima e fazer o que mais gosta. Roger nos divertiu com sua imitação perfeita do grupo Monty Python, fazendo-nos rolar no chão de tanto rir. Foi um lindo capítulo, apesar de ser difícil em alguns momentos. Conto com vocês para continuarmos o nosso estudo. Até breve.